Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Leandro Levi, sou professor de geografia. Eu tava aqui estudando sobre um fenômeno e eu acho que vocês vão querer saber como que funciona esse fenômeno, porque é um fenômeno muito famoso. Vocês já ouviram falar no El Niño? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no El Niño. Agora, vocês sabem como que o El Niño funciona? Vocês sabem quais são as consequências do El Niño pra cá, pro Brasil? Pra gente entender como funciona o El Niño e a Laninha, que são dois fenômenos climatológicos que influenciam em toda a dinâmica climatológica global, a gente tem que entender a circulação geral da atmosfera. O nosso planeta é um planeta muito dinâmico. Todos os fluidos do nosso planeta, tanto o ar quanto a água, eles se movem. E eles se movem levando em conta uma lógica. Qual é a lógica? O que faz o ar entrar em movimento? É a diferença de pressão atmosférica entre as regiões. Se a gente tem uma circulação geral da atmosfera, a gente tem também circulações específicas. Mas para a gente entender o El Niño, a gente precisa entender a circulação geral da atmosfera. Na linha do Equador, que é esse paralelo aqui, ó, que envolve o mundo, dividindo o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, a gente tem a maior incidência de radiação solar. Levando em conta que a radiação solar chega dessa forma aqui na barriga da Terra, é onde a gente vai ter maior incidência de radiação solar. Eu acho que nisso vocês concordam comigo. Agora, trazendo para cá, aqui a gente tem meia Terra. Olha a linha do Equador aqui, a latitude 0 grau. Olha aqui os polos, 90 graus norte e 90 graus sul. Aqui nós temos os trópicos e aqui nós temos os círculos polares. Galera, a gente precisa entender aqui agora como que funciona a circulação geral da atmosfera. Aqui na linha do Equador é a zona do globo que recebe mais luz, que recebe mais incidência de radiação solar. O que a luz gera quando chega aqui? A luz esquenta a superfície e gera evaporação. O ar que fica quente, ele não sobe? Então, ele gera evaporação. É muita evaporação de água, é muito ar subindo quente. Se a gente tem ar ascendente subindo, o ar quente subindo, a gente vai ter uma área de alta pressão ou uma área de alívio de pressão, de baixa pressão atmosférica. Aqui na linha do Equador, a gente tem uma área de baixa pressão atmosférica, porque nós temos ares ascendentes subindo nessa direção aqui, ó. Olha isso, galera. Ar quente subindo. O ar quente sobe. Água, quando entra em ebulição, ela se transforma em gás e também evapora, também sobe. Então aqui na zona da linha do Equador, a gente tem uma área de baixa pressão. O que isso significa? Significa que nessa zona, na zona da linha do Equador, é uma zona de muita nebulosidade. Tem muita nuvem aqui, ó. Olha aqui as nuvens. Por quê? Porque a nuvem só se forma se tiver evaporação. Se nós estivermos num local onde não tem evaporação, onde não tem água indo para a atmosfera, nós não vamos ter nuvem. Até porque nuvem é água. Se não tem nuvem, não tem chuva. Aqui na zona equatorial, na linha do Equador, é uma zona que chove muito. É uma zona que tem as grandes florestas equatoriais. A floresta amazônica é um exemplo. Só que esse ar, quando ele sobe, ele chega na alta atmosfera e não consegue subir mais, por conta da força da gravidade. O que a força da gravidade faz? Continua puxando ele para baixo. Só que ele já chegou num momento, numa altitude, que ele não consegue mais ficar quente para continuar subindo. Ele já ficou frio. Quanto mais alto, mais frio. O que acontece com esse ar? Ele cai de novo. Só que ele cai aqui na zona da linha do Equador, na zona equatorial, não. Porque aqui na zona equatorial tem ar subindo o tempo todo, tem água evaporando o tempo todo. Onde que ele cai? Ele cai nos trópicos. Olha aqui, ó. Eu vou até fazer com outra cor para você entender. Vou fazer com verde aqui. O ar caindo nos trópicos. Olha aqui, ó. Tanto no trópico de Capricórnio quanto no trópico de Câncer. Trópico de Câncer, 30 graus norte, hemisfério norte. Trópico de Capricórnio, 30 graus sul. Olha só, galera. O que é pressão atmosférica? É a densidade do ar. É o peso que o ar faz sobre a superfície. Aqui tem ar fazendo peso sobre a superfície? Tem. Olha aqui, ó. Olha aqui o ar fazendo peso sobre a superfície. O que acontece com o ar que está aqui embaixo sofrendo essa pressão? Tanto de um lado quanto do outro. Ele corre. Ele corre para onde? Para ambos os lados. Ele corre nessa direção e ele corre nessa direção. Olha aqui, ó, nessa direção. A circulação geral da atmosfera, ela vai completar todo o ciclo até os polos. Só que para a gente entender o fenômeno El Niño e Laninha, a gente pode se basear
nessa célula de convecção aqui, ó, que é a célula de Hadley. Hadley é o cara que descobriu essa célula. Que célula é essa? É uma célula de convecção. Ar quente subindo, ar frio descendo. Ar quente subindo, ar frio descendo. O que acontece na panela de água quando você bota para ferver. Na zona equatorial nós temos uma área de baixa pressão. E na zona tropical, nos trópicos, nós temos áreas de alta pressão. O que significa ter área de alta pressão? Significa céu limpo. Não tem nebulosidade. Tem como formar nuvem aqui? Não tem ar ascendendo, tem ar descendendo. Uma alta pressão atmosférica, céu limpo, mas sem chuva. Por isso que os desertos estão nos trópicos, na zona do 30 graus norte e na zona do 30 graus sul. Nós temos desertos dispostos. Olha aqui, ó. Olha onde é que está 30 graus norte. O 30 graus norte está aqui no deserto do Saara, deserto da Arábia Saudita, aqui na Índia. Olha aqui o 30 graus sul, aqui ó, deserto do Atacama, deserto da Namíbia, deserto da Austrália aqui ó, de Outback. Aqui na zona da linha do Equador, aonde tem muita chuva, nós temos as grandes florestas. Se não tiver chuva, não tem floresta. Como é aqui, deserto. Esses ventos aqui, eles têm nome. O nome do vento que interessa pra gente entender o fenômeno El Niño e Laninha é o vento alísio. Aí nós temos aqui os ventos de baixa altitude, aqui perto da gente, baixa altitude, que correm dos trópicos até a linha do Equador. Olha aqui, ó, trópico até a linha do Equador. Vocês estão vendo que tem uma zona de convergência, que é a famosa zona de convergência intertropical, entre os trópicos. Aqui é uma zona de convergência. Na zona da linha do Equador é uma zona de convergência, porque tem vento correndo do trópico de Câncer na direção dela e vento correndo do trópico de Capricórnio na direção dela. Esses ventos, eles são os ventos alísios. Olha aqui, alísios. E os ventos que correm em direção aos trópicos na alta atmosfera são os ventos contralísios. Os ventos alísios são os ventos que correm dos trópicos em direção à linha do Equador, a zona equatorial, causando aqui na zona equatorial uma zona de convergência intertropical. Aí tem vários desdobramentos do que essa zona de convergência causa. Já vimos que tem ventos correndo dos trópicos em direção à linha do Equador. Só que esses ventos, eles não saem dos trópicos e vão em direção à linha do Equador retos, de forma reta. Um vento que sai aqui de São Paulo, do trópico, ele não chega aqui em São Luís do Maranhão, porque a Terra está fazendo um movimento de rotação, né? Ela gira em torno do seu próprio eixo. E o vento, ele sofre um movimento chamado deflexão aparente. Por que deflexão aparente? Porque, na verdade, o vento não está fazendo curva. Na verdade, a Terra está girando e o vento está ficando para trás. Olha aqui, o vento que sai de São Paulo, ele vai em direção à linha do Equador, só que a Terra está girando. Olha aqui, ó, olha aqui. Olha onde ele vai chegar na linha do Equador. Vai chegar aqui no Oceano Pacífico, na costa do Peru. E o El Niño, ele é um fenômeno que acontece justamente porque ele influencia na dinâmica aqui na costa do Peru, na costa do Equador. Agora eu vou explicar para vocês o que tem a ver os ventos alísios com o fenômeno El Niño. Eu vou precisar fazer outro desenho, então já volto. Bom, voltei aqui ó, com mais um desenho para a gente entender de vez como funciona o El Niño e a Laninha. A gente viu que os ventos alísios, eles são os ventos que saem dos trópicos e vão em direção à linha do Equador. Tanto os alísios de Nordeste, né, que são do norte para a linha do Equador, e os alísios de Sudeste, que são os ventos que saem do trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador. Só que a Terra gira, e isso faz com que esses ventos sofram uma deflexão aparente. Como funciona essa deflexão aparente? Os ventos que saem dos trópicos em direção à linha do Equador, eles sofrem uma curva, porque a Terra está girando. O vento está fazendo curva? Não tá. É a Terra que está girando e está fazendo com que o vento aparentemente sofra uma curva. O nome desse efeito, dessa deflexão aparente, é efeito Coriolis. Eu tenho certeza que você vai entender agora como que o efeito Coriolis do vento alísio influencia na dinâmica climatológica global através do El Niño e da Laninha. Na situação normal, aqui na América do Sul, isso aqui é a América do Sul. Não sei se está aparecendo a América do Sul, mas isso aqui é a América do Sul. Aqui nós temos a costa do Equador, a costa do Peru, e numa situação normal, nós temos um fenômeno chamado ressurgência. A água fria,
ela ressurge no litoral do Equador e do Peru, porque os ventos alísios que estão saindo aqui dos trópicos e indo em direção ali do Equador, sofrendo a defecção aparente. Olha aqui o vento alísio aqui, cara. Eu vou ter que desenhar um vento alísio. Ele tá saindo do trópico e tá indo em direção ali do Equador, sofrendo a defecção aparente. Esses ventos alísios são ventos de baixa altitude. Eles estão aqui, ó, na nossa região aqui na troposfera. Eles empurram a água quente que tá aqui na costa do Peru lá pro meio do Oceano Pacífico, fazendo com que haja a ressurgência da água fria aqui na costa do Peru, do Equador. Em situação de El Niño, há um enfraquecimento dos ventos alísios. Ah, mas por que há um enfraquecimento dos ventos alísios? Não sei. O importante é você entender que há um enfraquecimento dos ventos alísios. Os ventos alísios, eles perdem força e não conseguem empurrar as águas quentes. Elas são quentes e estão aqui de vermelho, elas não conseguem empurrar as águas quentes lá para o meio do Oceano Pacífico. E o que isso significa? Água quente para os pescadores é bom, porque tem muito peixe. E isso acontece geralmente na época do Natal. Por isso os pescadores lá do Peru colocaram o nome desse fenômeno de El Niño, fazendo uma referência ao menino Jesus. E a Laninha? A Laninha é exatamente o contrário do El Niño. É o fortalecimento dos ventos alísios. Os ventos alísios, eles ficam mais fortes e empurram para mais longe ainda as águas quentes, fazendo com que a ressurgência aconteça de forma mais abrupta. Esses dois fenômenos aqui, galera, eles mudam toda a dinâmica climatológica global. Olha aí na tela como que eles influenciam no mundo inteiro. Mas olha só, como que eles influenciam no Brasil? Eles influenciam assim, ó, tá aí na tela. Em época de El Niño, a gente tem secas na região norte e na região nordeste. E tem muitas chuvas no centro-sul do Brasil. Se a Laninha ela é o contrário do El Niño, ela também vai influenciar na climatologia de forma contrária. Se no El Niño a região norte e a região nordeste estão com seca, na Laninha é onde vai chover. E a região centro-sul do Brasil é onde vai ter seca. Se você curtiu esse vídeo e entendeu como funciona o El Niño e a Laninha, deixa o gostei aqui embaixo, me dá um feedback aqui nos comentários que eu vou fazer mais vídeos desse modelo para botar aqui no meu Instagram. Galera, tamo junto, é isso e vamos estudar geografia.